oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua casa nesta noite, adorando o Teu nome, Senhor. Tenho certeza que os louvores têm subido na Tua presença. Agora nós oramos pela vida do Teu ungido, Teu servo, Teu vaso escolhido nesta noite para ministrar a Tua palavra, Senhor. Usa mais uma vez nas Tuas mãos com poder, autoridade e graça, e que a Tua palavra, Senhor, venha de encontro a cada coração nesta noite, o ensino da Tua palavra. Usa Teu servo, é a minha humilde oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Amém. É com alegria na minha alma que quero cumprimentar aos santos e fiéis irmãos e irmãs com a paz do Senhor. Aproveitando que a igreja está em pé, abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em dois textos da palavra de Deus. Primeiramente, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, unicamente o versículo 55. E depois, na primeira epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 4 e versículo 13. Em Atos diz assim, 7 e 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. 1 Pedro 4 e 13 diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém. Sentem, irmãos. Eu expresso a Deus a minha gratidão por esse privilégio que Deus me concede de nesta abençoada noite estar em sua casa, sua presença, juntamente reunido com o seu povo, para cultuarmos o seu maravilhoso nome. Sentimos verdadeiramente a presença do Senhor aqui nesse lugar. E eu desejo da minha alma que todos nós que chegamos nesse recinto possamos sentir que Deus realmente está nesse lugar. Que Deus atenda a oração, a necessidade de cada um dos irmãos. Que você tenha um encontro com Deus, que a tua fé seja fortalecida nesta noite. Meus amados irmãos em Cristo, eu não desejo ser cansativo aos irmãos, mas nessa noite eu tenho uma palavra que tem descido ao meu coração, sobre algo que marca a igreja desde o princípio, algo que marca e nesses dias está mais atuante ainda, e com certeza nesses momentos que antecedem ao arrebatamento da igreja, o que eu quero falar com os irmãos nessa noite vai aumentar mais. Diante desses dois textos que eu tenho lido, eu quero falar sobre a palavra perseguição. Uma marca na vida da igreja, uma marca que tem matado muitos crentes. No decorrer da história da igreja, muitos derramaram o seu sangue pela perseguição. E nós estamos nos dias que antecedem o arrebatamento, e quero alertar a igreja com esta mensagem, que mais e mais isso vai acontecer, mais perseguição, mais vozes se levantarão para tentar impedir a caminhada da igreja, mas Deus tem me dado uma palavra para dizer para você, que vale a pena sofrer por Cristo. Que a graça, que o Espírito Santo, que está aqui nesta noite, vem esclarecer a vida dos irmãos, algo que nós não podemos fugir. Há um céu que espera a igreja, há uma cidade que espera os crentes. Deixa eu lembrar a você, lá as ruas são de ouro, os muros são de jaspes, lá não haverá lugar para morte nem choro. Mas para chegar até lá, eu quero lembrar a você, crente pentecostal, que há uma multidão perseguindo para que você não chegue lá.
E o que Deus tem colocado no meu coração é saber como você está para enfrentar este momento. Não poucas pessoas têm abandonado a caminhada espiritual. Não poucos crentes têm deixado o caminho do Senhor porque a perseguição foi muito. Mas há uma palavra que está no meu coração. Há um céu de glória que nos espera. Quando abrimos a Bíblia Sagrada, ela é um livro muito rico. Os ensinamentos que a Bíblia nos dá são preciosos para a nossa vida. E toda a igreja em que seu pastor valoriza o ensino da palavra de Deus, essa igreja cresce de forma saudável. Porque há uma valorização do ensino da palavra de Deus. Meus amados irmãos, o culto de ensino é um momento sagrado e significativo dentro da prática religiosa. O culto de ensino é onde a ênfase dessa reunião, ela se volta justamente para a instrução dos estudos das Escrituras Sagradas. O culto de ensino é uma oportunidade que Deus dá aos crentes, de nós crescermos, de termos compreensão da fé que abraçamos em Cristo Jesus. Nós precisamos saber por que somos crentes. Nós precisamos saber por que temos fé. E cada momento que nós exploramos os ensinamentos da Bíblia Sagrada, e principalmente aquilo que aprendemos, vamos aplicar no nosso dia a dia. Eu quero dizer aos santos irmãos aqui nesta noite, que quando o crente participa ativamente de um culto de ensino, o Espírito Santo lhe capacita a viver uma vida que honre a Deus a cada momento da sua existência. E eu quero começar falando nesses minutos que tenho. A que se deve, você já pensou nisso? A que se deve o crescimento e o dinamismo da igreja primitiva? Quando nós olhamos a história da igreja, não podemos deixar de ficar impressionado com a força daqueles irmãos. A igreja crescia, havia dinamismo, havia interesse. Como é que nós hoje no século 21 podemos explicar o avanço da igreja? Será que havia algum segredo que nós até hoje não conhecemos? Mas nesta noite, conforme a graça de Deus, eu quero dizer aos santos irmãos aqui reunidos, que o segredo do crescimento da igreja primitiva está justamente no vigor espiritual dos crentes. Lutas e mais dificuldades vinham, e foi justamente isso, esse o propósito que o apóstolo Pedro escreveu a sua epístola, dizendo assim: alegrai-vos no fato de ser de participantes das aflições de Cristo. Os irmãos perseguidos, sofrendo, tirados de suas casas, jogados nas arenas, eram diversões para os ímpios. E Pedro vem dizer para esses crentes, dizendo: olha, você que está derramando o seu sangue em prol do Evangelho, você que está sofrendo essa perseguição, eu quero te dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Deus está ciente de toda circunstância que o seu povo vive. E é isso que Pedro diz: alegrai-vos no fato de ser de participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O que Pedro mostra aqui, irmãos e irmãs, que todo o sofrimento que o cristão enfrenta, escute só, por amor e por fidelidade aos ensinos da palavra de Deus. Deixa eu repetir, porque isso é importante para o nosso crescimento. Pedro está mostrando aqui que todo sofrimento que o cristão enfrenta por amor e por fidelidade à palavra, ao Evangelho. Sabe por quê? Isso nos identifica como
com Cristo. Nos tornamos parecidos com Cristo, e é isso que está o ensinamento de Pedro. Sabe o que Pedro está falando aqui? Aqui está o nosso testemunho pessoal. Aqui Pedro mostra que a vida do crente, nós andamos contramão no mundo. O crente que sofre pela sua fidelidade e pela sua obediência ao Evangelho, sabe por que é isso? Porque as suas práticas são diferentes do mundo. Sabe por que você sofre? Porque você fala, porque você se comporta, porque você se veste diferente do mundo. É aqui que está o sofrimento do crente. Sofremos porque nós nos identificamos com Cristo. Quando nós ensinamos e pregamos o Evangelho, quando testemunhamos, nós enfrentamos aflições por amor a Deus e estamos participando do sofrimento de Cristo. Você, irmão, você, irmã, que nesta noite está aqui na casa do Senhor, você pode estar passando por um momento de sofrimento, por um momento de perseguição, por um momento de dor, mas sabe como é que você deve passar por isso? Com a alma cheia de paz. É difícil, mas eu estou dizendo isso baseado na Bíblia, porque no final do versículo 13, Pedro diz assim, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Pedro está ensinando a igreja, e este ensino segue até nós. Se passarmos pelas provações com fidelidade, identificando-nos com Jesus que sofreu, que foi perseguido por fazer o bem, nós nos alegraremos na sua vitória. O crente sofre porque ele faz o bem. O crente sofre porque ele se identifica com Cristo. O crente sofre porque ele tem um testemunho no mundo, porque ele tem uma luz que brilha. E isso deixa o inferno com perseguições contra nós. Mas Pedro disse, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Eu disse aos irmãos que a perseguição aos crentes sempre esteve presente na história da igreja. Desde o começo da igreja, nos primeiros séculos, a perseguição faz parte da caminhada da igreja. E não poderia ser diferente, porque nós somos cristãos, e a palavra cristão significa parecido com Cristo. Então o que Cristo fez, nós fazemos. O que Cristo pregou, nós pregamos. Se Cristo revoltou o inferno, nós também revoltamos, porque nós somos parecidos com Cristo. E no livro de Atos, capítulo 6, e versículo 5, a Bíblia nos apresenta um homem chamado Estevão. Esse homem chamado Estevão, o significado do seu nome é coroa. Ele foi um dos homens, um dos 7 diáconos escolhidos para cuidar das necessidades da igreja. A história pouco ou nada fala da origem de Estevão. Algumas opiniões existem que ele era um helenista, ou seja, um judeu que da dispersão que falava grego. E esse homem chamado Estevão, ele tinha uma grande responsabilidade. E o trabalho que ele recebeu, ele abraçou com dedicação. Se destacou no seu trabalho. E ao fazer o seu trabalho com dedicação, o inimigo se levantou. Isso é uma característica do crente nos dias atuais. Meu irmão, minha irmã, sempre que nós descruzarmos os braços e dizer, Senhor, eis-me aqui, e você arregaçar as mangas e se preparar para trabalhar na obra de Deus, prepare-se.
porque as dificuldades surgirão. Mas eu venho aqui nesta noite para te dizer que as perseguições fazem parte da nossa caminhada e nós vamos ver como se portar diante delas. Aquilo que Deus deu para você fazer, eu quero te lembrar nesta noite: faça, porque o Senhor é contigo. Olhando para a vida de Estevão, eu fiquei pensando, se não fossem as suas condições espirituais, como Estevão poderia suportar as afrontas dos seus perseguidores? Como é que ele teria coragem para fazer tudo aquilo que fez, que a Bíblia registra? Eu quero dizer aos santos irmãos aqui nesta noite: meu irmão, minha irmã, você que entrou por esta porta hoje aqui e traz consigo uma marca de perseguição, você sabe com quem eu estou falando. Há alguma coisa, alguém que tem se levantado contra a tua vida, contra você ser crente, contra você servir a Jesus. Mas eu tenho um versículo da palavra de Deus que encontramos no Salmo 113, verso 14, que diz assim: pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Deus conhece a nossa fragilidade, Deus conhece a tua fragilidade, Deus conhece o teu coração, e Ele provê meios para que você enfrente este momento. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe a tua cruz de lado, não abandone o teu lugar, não entregue o ministério que Deus tem te dado. Deus conhece a tua limitação, a tua fragilidade, e Ele provê o meio para você vencer. O que disse aqui Estevão? Olhando para a vida de Estevão, por que ele suportou a aprovação? Primeiro, quando olhamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e no versículo 3, assim está escrito: mas eu escolhi dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A pergunta que eu fiz é: como Estevão suportou a perseguição? E olha as características que foram exigidas: dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. A boa reputação de Estevão era resultado das qualidades que ele possuía. Deixa eu traduzir em português para você entender. Isso fala do testemunho deste homem. Ele era um bom marido, era um bom pai, era um bom vizinho, era um bom colega de trabalho, era um bom crente na igreja. Ninguém podia falar nada contra. Era um homem de boa reputação, um homem que tinha testemunho. E diz na sequência: e era um homem cheio do Espírito Santo. Além do testemunho, era um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Pode apontar o dedo se vocês quiserem, pode me acusar do que vocês quiserem. Eu tenho um testemunho de crente. Eu sou uma nova criatura. Jesus mudou a minha vida. Era isso que Estevão dizia. E havia outra característica: era homem cheio do Espírito Santo. Mas o que significa, irmão, ser cheio do Espírito Santo? Eu olho para a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Éfeso, capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meus amados irmãos, na primeira análise desse versículo, parece que não faz sentido o que Paulo aqui está trazendo. Dentro desse mesmo versículo, esse ilustre servo de Deus, ele coloca uma exortação contra a embriaguez do vinho e também uma ordenança para sermos cheios do Espírito Santo. Como disse na primeira olhada rápida, parece que não faz sentido.
Mas deixa eu passar para você o que eu entendo aqui desse versículo. Para a igreja, estamos num culto de ensino, e tenho certeza que isso que eu vou trazer vai edificar a sua vida. Uma pessoa embriagada no vinho, ele perde, na maioria das vezes, o controle de suas ações e também da sua conduta. Uma pessoa embriagada no vinho, ela não se domina mais, ela é dominada pelo vinho. Uma pessoa embriagada não tem mais vontade, a sua vontade é dominada pelo vinho. Uma pessoa embriagada não tem mais controle de si mesmo, é dominada pelo vinho. E aqui está a cerne, a base, o principal desse ensino. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos e irmãs, significa literalmente perder o controle da sua vida. Deixa eu explicar para você entender. O crente cheio do Espírito Santo, ele já não decide segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus. O crente cheio do Espírito Santo, ele já não vai mais aonde ele quer, não. Ele não toma decisões próprias, é quem decide por ele, é o Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele não confia mais em si mesmo, mas toda a sua confiança está no Deus que tem sempre o melhor para a sua vida. É por isso que, para suportar as perseguições, tribulações, afrontas, mentiras, injúrias, eu te aconselho nesta noite: seja cheio, 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 cheio do Espírito Santo. O Senhor vai dominar a tua vida. Há muita gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é estar falando em línguas estranhas. Não, não é não, irmão. Conheço gente que de 10 palavras que fala pregando, 11 em línguas estranhas. Então, ser cheio do Espírito Santo não significa que você precisa estar sempre falando em línguas estranhas. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo vai mais além dos dons espirituais. Ser cheio do Espírito Santo retrata um estado da vida, da alma e do espírito totalmente ligado e dependente de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é ser cheio do Espírito Santo. E Estevão era cheio do Espírito Santo. E foi essa presença na sua vida que lhe capacitou a enfrentar as acusações mentirosas. Deixa eu repetir para você. Ser cheio do Espírito Santo nos capacita a resistir acusações mentirosas. O Espírito de Deus está aqui esta noite. Deus fala pela minha boca esta noite. Ser cheio do Espírito Santo te capacita a resistir mentiras contra a tua vida. Aleluia. Seja dependente de Deus, seja ligado em Deus. Por que Estevão suportou a perseguição? Versículo 10 diz: e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão tinha sabedoria. Só que essa sabedoria que Estevão tinha, irmãos, não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria de Deus. Por que essa sabedoria de Deus? E examinando o ministério de Estevão, eu aprendi que ele precisava ser sábio. Porque os diáconos foram instituídos na igreja em Jerusalém por causa de uma reclamação que viúva e necessitado não estavam sendo atendidos. Então os apóstolos ordenaram a separação de 7 homens que precisavam essa característica: ser cheio do Espírito Santo e também ter sabedoria.
Por que ter sabedoria? Porque existem situações em nossa vida que precisamos da direção de Deus e da sabedoria de Deus para resolver. Não vamos querer resolver problema na justiça, não vou querer resolver problema no braço, não senhor, não senhora. Eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, eu tenho sabedoria dos céus. E o ministério dele precisava disso, irmãos. Ele precisava dar assistência às viúvas e aos necessitados. Então uma característica para esse trabalho era misericórdia. Deu para você entender? Uma pessoa necessitada pede uma ajuda e o Gilmar não tem coração, não tem sentimento. O problema é teu. Te vira. Não posso fazer nada por ti. Deixa eu lembrar para você, nós somos uma família. Nós almejamos morar nos céus. Nós queremos ouvir o chamado do Espírito Santo para entrar na glória. Precisamos de sabedoria dos céus. Precisamos nos identificar com Cristo. E a Bíblia registra que ele tinha compaixão das pessoas que estavam ao seu lado. Estevão, ele tinha sabedoria, porque ele tinha um ministério. Aleluia. É sério isso, irmãos. Ministério significa serviço, trabalho. E nós temos um trabalho para fazer na obra de Deus. Aleluia, seja sábio. Eu quero fazer um convite aos irmãos e irmãs que estão aqui esta noite. Quando você sair, olhe para as suas mãos. Aleluia. Deus te deu um trabalho, você sabe disso. Deus te deu um trabalho e você sabe disso. Também te dá condições e sabedoria para você desenvolvê-lo. Então faça. A sabedoria aqui de Estevão não era somente para ele se comportar diante das pessoas com seu ministério, mas também para ser um pregador das verdades do Evangelho. Por que Estevão suportou a provação, a perseguição? Porque era um crente cheio de graça e de poder. Capítulo 6, verso 8 diz: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, Estevão era um homem de fé. Por isso os sinais aconteciam na sua vida e no seu ministério. E eu estou falando aos irmãos de um homem perseguido, de um homem que foi levado à morte. Mas a perseguição não apagou a fé que ele tinha no seu coração. E é o que eu trago de ensino para você nesta noite. Te perseguem, te caluniam, é injúria, mantenha a tua fé em Cristo, porque as obras vão provar quem você é. Afirmar, como afirmou Pedro, que a perseguição e o sofrimento por causa do Evangelho são motivo de alegria e glória para cristão, capítulo 4, verso 13 que eu li, parece ser uma mensagem que não encoraja muita gente. Que para chegar à glória eu tenho que estar sofrendo, eu tenho que ser perseguido. Mas o exemplo que eu trouxe aos irmãos da vida de Estevão mostra justamente isso. Vale a pena sofrer por Jesus. Vale a pena sofrer pelo nosso testemunho. Vale a pena sofrer pelo ministério que Deus tem nos dado. Diante das acusações mentirosas, Estevão, registra a Bíblia, ele ergueu os olhos aos céus e viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. E quando Estevão foi levado para ser morto, quando as pedras batiam nas suas costas, no seu corpo para levá-lo à morte, a Bíblia diz que ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. Meu querido irmão, minha querida irmã, vale a pena você carregar a sua cruz.
E eu quero encerrar nesta noite esta palavra, dizendo que tribulação, perseguição e aflição são fatos reais que fazem parte da vida e da nossa caminhada cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 13, verso 3, Paulo escreveu assim: para que ninguém se inquiete com estas tribulações. Olha só, porque vós mesmos sabeis que para isto fostes designados. Uma outra versão diz que para isso mesmo fomos destinados ou fomos ordenados. Minha irmã, meu irmão, permita lembrá-lo, Deus não nos chamou para uma vida de mar de rosas, não. Ele nos chamou para sermos participantes do sofrimento de Cristo. Aleluia, aleluia. Eu preciso que o teu olhar esteja voltado para os céus. Assim como Estevão sentia as pedras que batiam no seu corpo, que o levaram à morte, a Bíblia diz que o seu olhar estava para cima. Eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, eu não sei qual é o momento que você está vivendo, mas eu quero que você tenha o olhar voltado aos céus. No livro do Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 até o 12, encontramos aqui as listas das bem-aventuranças. E quando leio o versículo 10, há uma promessa feita por Jesus que diz assim, ó: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu quero encerrar dizendo que pode ser o momento que você está vivendo. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao seu filho na fé e ministerial chamado Timóteo, capítulo 13, verso 12, Paulo diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E também todos os que piamente. O que é piamente para você entender? Piamente é sinônimo de verdadeiramente, de sinceramente. Então deixa eu traduzir melhor para você. E também todos os que verdadeiramente, também todos os que sinceramente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. O que significa viver em Cristo Jesus? O Cristo é o centro e a sua palavra é a minha regra de fé. Deixa eu repetir: Jesus é o centro da minha vida e a sua palavra é a minha regra de fé. Meu irmão, sempre que a igreja procurar viver para Deus e com Deus, sempre que você for orar, jejuar, ler a Bíblia, se envolver na obra de Deus, as lutas vão surgir. Não fuja dessa realidade, mas eu quero dizer uma palavra de incentivo: continue crente. Continue crente, embora as pedras estejam batendo em você, continue crente. Vale a pena ser crente, vale a pena servir a Jesus. Há uma coroa de glória que nos espera do céu. O que eu recebi do Senhor, eu vos entrego em nome de Jesus.